Beleza, galera do oitavo ano? Então, vou dar continuidade à Revolução Francesa, que eu inicializei com vocês na semana 4. A gente parou para revisão na semana 5 e agora na semana 6 vou trabalhar a continuidade da Revolução Francesa. Eu vou começar falando com vocês a questão da monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? Uma monarquia constitucional implica em uma constituição para que o monarca também possa seguir. Por quê? Nós temos que lembrar que um dos motivos que fizeram a Revolução Francesa acontecer foi justamente a questão do poder do chamado antigo regime, ou seja, o poder absolutista do rei. Então, nessa monarquia constitucional, o rei Luís XVI ele é convidado, inicialmente convidado, para fazer o quê? Para seguir uma constituição. Só que o rei apoia secretamente outras nações absolutistas a invadir a França e acabar, ou seja, conter a revolução. Quando a gente fala essa questão de conter a revolução, ou de apoiar o fim da revolução, a gente está falando de uma traição muito grande. A gente está falando também, galera, a gente não pode se esquecer, claro, lógico, e também objetivamente, da questão da sociedade, ou seja, da associação com a Áustria, já que Maria Antonieta, a esposa de Luís XVI, era austríaca e a Áustria estava louca para manter o poder absolutista, estava louca para que a França também voltasse a ser absolutista e acabasse com essa questão do que estava acontecendo naquele momento da Revolução Francesa. Luís XVI tenta fugir então, quando ele é preso, porque ele é retirado do Palácio de Versalhes e trazido para a França, para Paris, no chamado Palácio das Tulherias. Só que lá ele tenta fugir, só que quando ele chega na última província da França que vai fazer fronteira com a Áustria, ele é preso e ele volta, para Paris, Palácio das Tulherias. Só que lá ele é mantido em cárcere privado, ou seja, ele é preso por populares. O rei é destituído, ou seja, ele é expulso das suas funções na forma de poder e se forma a Convenção Nacional, que tem uma ideia, galera, de fazer o quê? De fazer uma constituição para a França, que passa a governar o país. Ocorre a proclamação da República Francesa, então. Por quê? O Robespierre ele solta uma frase muito interessante nesse processo da Revolução Francesa, que é o seguinte: se o rei está vivo, a revolução está errada. Para a revolução estar certa, o rei tem que morrer. Então, ele faz o quê? Ele oferece o start, o início do processo da guilhotina com o rei Luís XVI, juntamente com a baixa burguesia, que são chamados sans-culottes, já que eles não utilizavam aquelas calças mais coladinhas que a nobreza utilizava, chamadas de culottes. Eles são os sans-culottes que utilizam calças mais larguinhas, e se fortalecem politicamente, O povo francês se une para combater as tentativas da invasão do país. Então, é muito válido lembrar que a França ela passava por dois processos. Os processos externos, principalmente bancados pela Áustria, já que a rainha da França era austríaca, e também tem os problemas internos que ele tem que resolver, como questão, por exemplo, do fim da monarquia, etc. Luís XVI é julgado e condenado à morte por traição, e ele vai para a guilhotina, inventada pelo médico Guillotin, que era, segundo esse médico, uma morte indolor, porque não tinha nem como sentir dor de tão rápido, algumas pessoas dizem que a guilhotina ela é como se fosse um raio que atingia a pessoa e ela nem sabia o que estava acontecendo e simplesmente morria, Posteriormente, a rainha, a Maria Antonieta, ela acaba também entrando nesse mesmo cataclisma da chamada guilhotina, vai entrar na dança. Na Convenção Nacional, ou República Jacobina, que eu já vou explicar o que é isso, girondinos e jacobinos, ela vai de 1792 a 1795. A Convenção Nacional se dividia em 3 grupos políticos, O grupo dos girondinos eram representados pela alta burguesia e defendia o voto censitário. O que é o voto censitário? O voto que a pessoa tem que ter uma renda mínima para que ela possa exercer a função de votante e a limitação da participação política popular. Veja que essa galera é a mesma galera que estava lutando pelos direitos de igualdade, Quem são eles? Os girondinos. Os girondinos, eles se sentavam à direita, do parlamento francês. Então, daí que vem a expressão direita, um partido de direita, que é um partido de uma galera mais conservadora, que são os girondinos. Você tem o partido de esquerda, que é a galera mais radical, que é a galera dos jacobinos, que estão dando início e dando continuidade a todo esse processo da revolução, que eles representam a pequena burguesia e os sans-culottes e defendiam o voto universal, ou seja, todos tendo direito ao voto e um governo popular.
Veja que esse partido de esquerda está muito mais próximo da população, mais pobre, que precisa do governo, do que os girondinos. E por último, a galera do Pântano. A galera do Pântano ou da planície era uma galera que ficava no centro. Então, ou seja, se os jacobinos fizessem uma proposta bem legal, o que o Pântano fazia? Ia para o lado dos jacobinos, né? Se os girondinos fizessem uma proposta bem legal que fosse atraível, né, para o Pântano, a planície, eles iam para o lado dos girondinos. Então, esse grupo do Pântano, da planície, eles são conhecidos como Maria vai com as outras, né? Eles sempre votam de acordo com os interesses, não da sociedade, mas os interesses particulares deles, tá? Então, a gente chama esse partido de um partido de centro, né? Uma indefinição política, ora apoiando os girondinos, ora os jacobinos. A ascensão política dos jacobinos é liderada por 3 camaradinhas, tá? Guardem bem esses nomes: Danton, Marat e Robespierre. Bom, a criação do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos dos jacobinos e traidores da pátria. Aí, nessa hora, começa a rolar o quê? Muita denúncia. Então, todo mundo que não é bem visto na sociedade é considerado o quê? Um traidor. E ia para onde? Para a guilhotina. Então a guilhotina torna-se na França uma máquina mortífera, né? Todo mundo que não é a favor acaba sendo o quê? Na verdade, contra. Ideia totalmente errada, né? Mas acaba acontecendo o quê? Acaba que essas pessoas acabam mortas. Além disso, a criação do Comitê de Salvação. Por quê? Como os jacobinos implementam a chamada fase do terror, né? Eles têm que criar um comitê de salvação pública posteriormente, porque estão matando muita gente, tá, tipo assim, totalmente descontrolado isso, né? Porque as pessoas começam a se denunciar constantemente. Para organizar o Estado francês e defender e garantir o abastecimento da população, é criado o Comitê de Salvação. O estabelecimento da lei máxima, que congelava os preços dos produtos e tentava combater a inflação. Temos que lembrar que um dos motivos também do processo da Revolução Francesa é a grande fome que acontecia nesse momento, já que muita grana que foi investida pelo Luís XVI havia sido principalmente na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ele não alimentou o povo francês e preferiu fazer guerra, ou seja, aumento da dívida. Faz o quê? Cobraria do terceiro Estado para eles bancarem essa falta de dinheiro do Estado. A promulgação da lei dos suspeitos, gerando aumento das prisões, ou seja, já estava ruim, vai piorar, dando início do maior período de radicalização, chamado de terror ou do grande terror. Eles começam a confiscar, roubar a terra dos nobres para distribuir para as pessoas na chamada reforma agrária, tá? Porque aí todo mundo teria direito a ter terras na França para o seu plantio. Voto universal, fim da escravidão, que vai ocasionar também que as colônias francesas vão se libertar da escravidão, tá? Por exemplo, aqui na América Central, tá? A ascensão de Robespierre com o assassinato de Marat e a prisão de Danton. Lembra? Cara, Marat e Danton são os caras dos jacobinos que apoiavam o Robespierre. O Robespierre traiu os 2 amigos dele para chegar no poder, tá? Então, com isso tudo aqui, toda essa fórmula, vai acontecer um grande descontentamento da população francesa, porque viu que Robespierre, na verdade, não estava pregando tudo aquilo que ele achava que era certo, né? Ele estava se guiando pelo poder. Ele estava para tirou o rei do poder, mas ele acaba fazendo basicamente as mesmas coisas, né? Ele está criando um poder muito grande para ele. O que acontece? Com essa questão do grande terror que estava sendo implementado na França, os girondinos, que era um grupo de direita, diferentemente do radicalismo dos jacobinos, fazem o quê? Se reúnem, tá? E apoiados por outros jacobinos que não eram tão radicais, veja, direita e esquerda se juntam nesse momento para tirar o poder do Robespierre. E fazem o quê? Prendem o Robespierre. O Robespierre, numa tentativa de não ser preso, ele faz o quê? Ele tenta suicídio, bota a arminha no rosto, dá um tiro na mandíbula, não morre, fica sofrendo pra caramba. Aí ele é julgado, condenado, depois ele é guilhotinado. Então assim acaba a fase do grande terror, tá? E a suspensão também, posteriormente, pelos girondinos de todas as medidas adotadas pelo poder jacobino. Aí vai se iniciar de 1795 a 1799 um período que a gente chama de diretório, onde o poder vai ficar na mão da alta burguesia, através de 5 membros girondinos, que eram da alta burguesia. Levantes políticos e descontentamento popular são totalmente desfeitos, tá? Guerra contra as coligações estrangeiras, principalmente a Áustria, tentam conter a revolução, com apoio do exército da alta burguesia, né? Napoleão ele é convidado, no caso,
para participar do diretório. Só que quando Napoleão chega lá, Napoleão, que era um grande estrategista, um grande general, ele não concordava com nada que estava acontecendo. Ele dá um golpe em quem? Em quem colocou ele no poder, que são os girondinos, tá? E ele destitui o chamado diretório, num golpe chamado 18 Brumário. É uma tentativa de Napoleão de fazer o quê? De estabilizar a sociedade e trazer a paz ao país, tá? Isso em 1799. Então, quando Napoleão dá esse golpe, né, em cima da alta burguesia, ele está fazendo o quê? Ele está iniciando o chamada Era Napoleônica. Essa Era Napoleônica, galera, é uma era muito lembrada sempre na França. Alguns autores, por exemplo, dizem que o diretório é a continuação do chamado processo revolucionário. Outros dizem que não tem nada a ver, que existe uma separação. Eu prefiro dizer que não existe, no caso, com o golpe de Napoleão, o continuismo da Revolução. Quando Napoleão ele dá um golpe no diretório, ele simplesmente acaba com a Revolução. Beleza? Qualquer tipo de dúvida, perguntas, questões, indagações ou esclarecimentos, vocês podem mandar para o meu e-mail, galera, e se liguem no descrito das atividades dessa semana, beleza? Para serem realizadas sobre esse capítulo. Valeu, bons estudos!